Iremos nos reconhecer lá no céu? Será que quando estivermos morando com Deus, lá na eternidade, no novo céu e na nova terra, será que vamos nos reconhecer? Será que eu vou reconhecer meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, meus vizinhos? Será que eu vou reconhecer aquela pessoa para a qual eu levei a palavra de Deus? Eu fiz uma oração, eu preguei a mensagem, aquela pessoa aceitou, se converteu. Será que eu vou reconhecer essa pessoa lá no céu? Será que nós vamos nos reconhecer? Existem algumas pessoas que dizem que não. Tem pessoas que dizem assim, aqui é tudo. Aqui nós nos reconhecemos, por isso vamos aproveitar a companhia dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, porque lá no céu, lá é outra realidade, lá é outra dimensão, lá não tem, lá ninguém vai conhecer ninguém. E aí, o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos apresenta algum texto, algum versículo que nos mostra que nos céus nós vamos nos reconhecer? Não, a Bíblia não nos fala assim de forma clara, tipo, não tem nenhum verso que diz, no céu nós iremos nos reconhecer. Não, desse jeito não tem nenhum versículo que fala dessa forma. Mas, por outro lado, existem versículos que nos mostram, ainda que com outras palavras, que no céu nós haveremos sim de nos reconhecer. Por exemplo, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 8 de Mateus. Vamos ver, vamos abrir a Bíblia. Mateus capítulo 8, versículo 11, está escrito: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus disse que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e que estas pessoas iam se assentar na mesa. Eu imagino ali uma mesa grande, né? Com Abraão, com Isaque e com Jacó. Como que estas pessoas iriam se assentar com estes homens se elas não os reconhecessem? E aí eu coloco outra pergunta. Faria algum sentido eu reconhecer Abraão, Isaque e Jacó, você lá no céu reconhecer Abraão, Isaque e Jacó, e não reconhecer seu pai, que também vai estar lá, sua mãe, que também vai estar lá, os seus irmãos, seus amigos, os seus vizinhos? Estes homens foram grandes homens na história da Bíblia, nos tempos bíblicos, tiveram a sua experiência, a sua caminhada com Deus, mas você não o conheceu, não os conheceu, eu não os conheci. Então eu quero conhecer estes homens, mas também eu quero reconhecer os meus amigos, os meus pais, meus irmãos, aquelas pessoas com as quais eu convivi e que chegaram lá. Mas existe mais algum versículo, algum texto que nos apresenta, que nos mostra que haveremos sim de nos reconhecer? Ainda aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 29 está escrito: E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus estava dizendo, olha, aqui é a última vez, a última ceia, mas não se preocupem, lá no reino do meu Pai, no reino dos céus, nós vamos sentar juntos novamente na mesa, nós vamos cear juntos novamente. É como se Jesus estivesse dizendo, nós vamos nos reconhecer. Os discípulos iam se reconhecer, Jesus os reconheceria. Então, por textos assim como estes, por versos assim como esses, é que a gente entende e acredita que no céu haveremos sim de nos reconhecer. Quando Paulo ele escreve à igreja de Tessalônica, aqui em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, aqui algumas pessoas estavam sofrendo pela perda dos seus entes queridos, pessoas que já haviam falecido, e Paulo diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele disse, olha, não fiquem tristes como as outras pessoas que não têm esperança, porque não e ele mostra aqui qual era a esperança, né? Porque se cremos que Jesus ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, os trará a trazer com ele. Aí no verso 16 ele diz assim, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
depois nós, os que ficarmos vivos, juntamente com ele, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, Paulo estava confortando aqueles corações que estavam sofrendo pela perda de entes queridos. Agora eu faço uma outra pergunta. Faria algum sentido Paulo levar uma mensagem de esperança para alguém que estava sofrendo a perda de um ente querido, dizendo que Jesus voltaria, que haveria ressurreição? Se após essa ressurreição, se após a volta de Jesus, a gente não fôssemos mais nos reconhecer, faria algum sentido essa mensagem? Aí eles poderiam dizer, apóstolo Paulo, né? Você está nos falando isso, mas que tipo de conforto nós vamos sentir com essa mensagem, já que lá no céu ninguém vai conhecer ninguém, então essa mensagem aí não resolve nosso problema, né? Eles poderiam questionar assim. Então, esse texto nos mostra também, dá-nos a entender também, que no céu haveremos sim de nos reconhecer. Mas tem aquelas pessoas que dizem assim, não, mas não tem nenhum texto claro, nenhum versículo bem claro que Jesus tenha falado isso. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. Eu gosto desse versículo, porque aqui diz assim, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Referindo-se às obras de Jesus, ele diz aqui que tinha muitas outras coisas que Jesus havia feito, mas que não foi registrada. Agora imagine uma coisa, pense comigo. Se muitas obras de Jesus, se muitos atos de Jesus, muitas coisas que Jesus fez não foi registrado, imagine em relação às palavras dele. Tantas palavras que ele proferiu, tantas palavras que ele mencionou, tantas palavras ditas durante toda a sua vida. Será que daria para caber nos 4 evangelhos que relatam a vida de Jesus, a história de Jesus? É como diz aqui nesse verso, João 21, 25. Nem mesmo o mundo caberia tantos livros se fosse para colocar todos os atos de Jesus. E eu imagino também todas as palavras de Jesus. Então, para aqueles que querem questionar, sempre vão achar um motivo para não crer, para não acreditar. Mas nós precisamos estudar a Bíblia com cuidado, com o espírito de oração. Então a gente tem que ir conferindo os textos, analisando, orando, conferindo direitinho. Salomão, em Eclesiastes, capítulo 7, verso 27, ele diz que é conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Você vai conferindo os textos, vendo direitinho. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz que o homem natural, ele não pode compreender as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. E você, o que você acha? No céu, nós vamos nos reconhecer ou a gente vai ser igual robôs? Igual aquele robô, a memória foi tudo apagado, você não tem sentimento, você é aquela vida. Você acha mesmo que nós vamos ser igual robôs lá no céu? Que a gente não vai ter personalidade, não vamos conhecer ninguém? Ou você acha que nós vamos sim nos assentar em uma mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os nossos familiares, vamos dar glória a Deus, aleluia, nos alegrar, adorar ao nosso Deus? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Aqui a sua opinião é muito importante. Nós assim aprendemos juntos e crescemos na graça e no conhecimento. E esse é o nosso canal, tem esse objetivo, estudarmos a palavra de Deus juntos. Eu aprendo com você, você aprende comigo e assim a gente vai crescendo. Inscreva-se aí no nosso canal caso você não seja inscrito, se você gostou dessa mensagem. Se inscreva, porque aqui a gente tem muito tema assim como esse, da palavra de Deus. Deixe também o seu like e nós nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um abraço.